Olá, estamos no curso de Engenharia da Computação da Univesp no nono bimestre. Vamos analisar agora os exercícios de apoio da primeira semana da disciplina de Estrutura de Dados. A gente vai utilizar a linguagem C. A recomendação para qualquer programação é treinar muito. É só a partir da prática que a gente aprende. Então a recomendação é que instalem o compilador de C e realmente funcione. Nessas análises dos exercícios de apoio, eu vou dar algumas orientações, fazer alguns comentários para tentar contribuir na aprendizagem de vocês que estão provavelmente começando a conhecerem um pouco melhor as linguagens de programação. A gente começa nessa primeira aula analisando uma linguagem C muito simples, o beabá. Tudo bem, a primeira aula vamos com calma, mas a partir do momento, muita atenção que as coisas vão realmente se complicar quando a gente entrar a fundo, um pouco mais a fundo nas estruturas de dados. No caso, não vou falar, vou considerar que o compilador C já está instalado no computador de vocês e funcionando devidamente. Só vou comentar o código. No caso, existem orientações na própria plataforma para cada um tentar fazer a instalação do C. Então é isso, pessoal. Vamos à análise do nosso primeiro exercício. Ela chama de questão 1 e fala o seguinte: escreva o que o seguinte programa imprimirá ao ser executado. Reparem que eu estou tratando de um programa em linguagem C. Em C, até muito parecido com o Java, que foi visto no bimestre passado, tem uma função chamada main. Essa função main está aqui. Quando tem o main, eu sei que é a função principal. Se eu traduzir main do inglês, a tradução é exatamente principal. E precisa ter essa função para o programa saber onde vai começar. Ou seja, vai ser executado tudo o que estiver entre as chaves. Recordo mais uma vez que como eu estou utilizando o Notepad++, ou mais, como preferirem, ele sempre marca o intervalo do colchetes, ou das chaves, ou dos parênteses. Isso em programação é bastante útil, porque eles indicam a posição dos comandos. Mostrando esse recurso do Notepad, aqui, tá vendo? Ele desmarcou, quando eu entro, ele me marca de novo em vermelho, como vocês podem ver. Bom, uma outra coisa interessante é que ele inclui uma biblioteca própria do C. Essa biblioteca ela é incluída a partir desse comando que é o include. O include ele indica qual biblioteca, ou seja, esse stdio.h exatamente deve estar instalado junto com o seu compilador. No caso, as principais bibliotecas, as mais básicas, quando você instala o compilador, eles já ficam disponíveis para serem inclusas. E a gente inclui no programa as bibliotecas que forem sendo usadas. Então, é um programa bastante simples, ele só tem uma biblioteca, que é essa... O que faz essa biblioteca? É uma biblioteca de input-output. É uma biblioteca de entrada e saída. Então, é uma biblioteca básica do C que vai servir para a gente controlar de maneira geral os dados para entrada e saída. Por que eu preciso saber a biblioteca? Principalmente para usar essa função que é o printf, que é uma função de saída que vai pegar uma variável e vai colocar essa variável na tela do nosso terminal, no nosso dispositivo de saída. Bom, continuando com a nossa análise do programa, começa então pelo main. Reparem que o main está avisando em C que vai retornar uma variável do tipo inteira. O que isso significa? Ele retorna 0. Ou seja, esse programa ele sempre devolve para quando for chamado o valor 0. Ou seja, ele sempre vai funcionar. É um programa bastante simples, mas vamos ver com calma o que ele faz. Ele chama vários tipos de variáveis. A primeira variável que ele declara é do tipo char, ou seja, posso traduzir isso como uma variável de caractere. E o nome dessa variável vai ser A. A em minúsculo, atenção que o C ele diferencia maiúsculo de minúsculo, e ele vai
vai jogar na posição de memória dessa variável a letra B maiúsculo. Em C, para separar uma função da outra, um comando do outro, é sempre importante colocar o ponto e vírgula. Se não tiver o ponto e vírgula, no momento da compilação, porque é uma linguagem compilada, a gente escreve, precisa compilar para depois ela funcionar. Se não tiver o ponto e vírgula, vai dar erro na compilação. E erro de compilação é o tipo de erro mais simples. Por quê? Porque o programa não funciona se tiver erro de compilação. Então, simplesmente basta voltar no código e corrigir quando se encontra um erro de compilação. O outro tipo de variável, que vai ser a segunda, será fornecida no nosso programa, é do tipo inteiro. Variável inteiro, como na matemática, é aqueles números que variam sem decimais. Temos também, essa variável foi chamada de x e assume o valor de 20, porque é isso que o código está falando. Um outro tipo de variável é a variável float. Ele fala que float vai valer y e vai pegar x e dividir por 8. É simplesmente uma operação matemática. Ele pega 20 e divide por 8. Depois ele declara, reparem, uma coisa interessante, que ele dá uma fórmula aqui para chegar no valor de x, né, uma atribuição direta, como vinha sendo feito até agora. Ele declara também uma outra variável do mesmo tipo float, ou seja, tanto y quanto z são do tipo float. Reparem que quando eu estou usando o Notepad, ele sempre assinala tudo que ele encontra igual no meu código, isso facilita também programação um pouco mais avançada, e ele vai falar que a nossa variável z é uma variável que vai pegar 1.0, multiplicar por x e dividir por 8. Depois, o que o nosso código faz? Eu uso o comando printf, aquele que a gente teve que instalar a nossa biblioteca stdio.h, esse include que a gente fez no começo. Ele pede para imprimir na tela. Ele fala que o nome da variável A, ele vai dar o valor da variável e vai dizer que esse valor é do tipo n. E no fim, ele fala que é a variável. Ou seja, ele pega uma string, string é uma variável para caracteres, para dados escritos com letras, né? Ele fala que escreve explicitamente o nome da variável que foi chamado de A, e nessa posição com 1% indica o local que vai entrar a variável, ou seja, o valor de A vai ser exibido nessa parte da string depois formatada, inclusive, como foi solicitado aqui. Ou seja, para cada uma dessas variáveis, ele pega o valor e imprime. E o que a gente tem de resultado? O resultado do nosso programa vai ser exatamente isso. Então, pessoal, analisamos nosso primeiro código, entramos de forma bastante detalhada para compreender. Continuo, vou dar uma pausa para a gente não se cansar da programação, continuo daqui a pouco. Abraços a todos e até já!